Segurança do paciente, curso de especialização em qualidade. Nesta apresentação, iremos falar dos erros relacionados ao laboratório, segurança do paciente e imaginologia. Erros relacionados ao laboratório. Os laboratórios clínicos desempenham um papel essencial no oferecimento de assistência à saúde e qualidade baseada em evidências. O processo laboratorial pode ser apresentado em 3 fases: pré-analítica, analítica e pós-analítica. A pré-analítica inicia na solicitação de exames, seguida do preparo adequado, identificação do paciente, coleta, transporte, preparação da amostra a ser analisada. Erros comuns nessa fase: falha na identificação do paciente. Outros erros no tubo, material insuficiente, erro no procedimento na solicitação de exames, falta de requisição médica. Na fase analítica é realizada por meio dos instrumentos e reagentes no interior do laboratório, já com a amostra coletada. Alguns erros comuns nessa fase: troca de amostras, erros inerentes ao sistema da máquina, problemas nos instrumentos, inexatidão do sistema analítico. Na fase pós-analítica é constituída da emissão da comunicação do resultado do exame e interpretação do responsável pela assistência. Alguns erros comuns nessa fase: identificação errada do paciente, atraso na liberação de resultados, erros de digitação e transcrição, erros na comunicação, laudos de difícil compreensão. Além dos riscos à saúde, mais de 30% dos erros de laboratório são associados a desconforto adicional do paciente, como realização de procedimentos invasivos sem necessidade. Como prevenir esses erros laboratoriais e os eventos? Alguns exemplos é a padronização e treinamento, análise de causa raiz, 5 porquês. Vamos agora a um relato de caso. Foi solicitada uma coleta de realização de glicemia em uma paciente do sexo feminino de 15 anos e diabética. O resultado da glicemia foi de 1.300 mg/dl. A técnica do laboratório considerou o resultado muito alto, mesmo para uma paciente diabética. Entrou em contato com o setor onde foi coletado para comunicar o resultado crítico e saber a real condição. Em nova amostra, o resultado foi de 200 mg/dl. O laboratório questionou a forma de coleta. Quem coletou? Qual meio foi coletado? Foi informado que a técnica colheu o exame no mesmo braço onde estava sendo infundido soro com glicose hipertônica e que a funcionária era recém-admitida. Como plano de ação, o laboratório solicitou a capacitação da funcionária e de toda a equipe. Não houve dano para a paciente. Segurança do paciente em imaginologia. Nos últimos anos, a imaginologia tem sofrido grande evolução por conta cada vez de mais técnicas que permitem a acuidade diagnóstica crescente e a realização de procedimentos terapêuticos. Os eventos mais comuns da imaginologia são relacionados à tomografia, ressonância magnética, ultrassonografia e relacionados ao uso de contraste. Os eventos adversos de sonografia, a gente se divide eles em eventos térmicos, que são aqueles relacionados ao aquecimento tecidual, decorrente da absorção de energia. Os não térmicos é onde ocorre um aumento da temperatura e elevando a um estresse mecânico nos tecidos circundantes a este aumento de temperatura. Outros eventos: erros na interpretação de resultados, digitação do laudo incorreto, falha na identificação do paciente, troca de exames, problema na imagem gerada por falha ou defeitos de equipamento, entre outros. Os eventos na tomografia computadorizadas, eles podem ser divididos em 2 fases: determinísticos ou etocásticos. Os determinísticos a gente tem como eventos adversos alopecia transitória, eritrema, necrose subcutânea, esterilidade, trombocitopenia, hemorragia, esclerose ou fibrose. Nos etocásticos a gente tem o câncer radioinduzido. Ele é proporcional à radiação recebida. Então, se você trabalha 1 ano, 2, 3, 4. Por isso, deve-se usar a proteção radiológica. O grande objetivo da proteção radiológica é preservar a equipe que trabalha diretamente e os pacientes. Outro erro comum na tomografia são os erros dos softwares. Os mais comuns são dados perdidos, imagem fora da sequência, erro inerente ao operador do aparelho.
Já na ressonância magnética, são divididos em 4 eixos potenciais: exposição ao campo magnético, à radiofrequência, o efeito do ímã, e exposição ao funcionamento do aparelho, ao ruído do funcionamento do aparelho ou à claustrofobia. A exposição ao campo magnético, como os eventos, a gente tem aumento da temperatura, alteração sobre o sistema nervoso central, alterações visuais temporárias, alterações hematológicas. As de radiofrequência subdividem em não térmicos e térmicos. Os não térmicos, instabilidade, que levam ao cancro e ao câncer, e os térmicos, que é a energia transmitida. O efeito do ímã sobre os metais ocorre como uma atração para o ímã mesmo, cadeira de roda, tesoura, pinça, gancho metálico. A melhor prevenção é a entrada só de funcionários lá. O funcionamento do aparelho e claustrofobia são ondas sonoras muito elevadas que ocorrem durante a realização do exame. Os eventos adversos no contraste são divididos em 2 tipos: os fisiológicos, que decorrem da quimiotoxicidade, e o tipo alérgico. No tipo fisiológico, a gente tem arritmia, depressão do miocárdio, edema pulmonar, hipotensão com bradicardia. Os eventos do tipo alérgico, a gente tem da reação alérgica leve, urticária, rush cutâneo como exemplo, e a grave, insuficiência respiratória, edema de glote ou até a parada cardíaca. Vamos a um relato de caso em imunologia. Ultrassonografia. Contexto: uma mulher de 25 anos, primeira gestação, atualmente com 2 semanas, comparece ao setor de ultrassonografia para realizar o exame de rotina, acompanhada do marido e da mãe. Mostravam-se ansiosos em conhecer o sexo do bebê, mas não mostravam preferência pelo resultado. Nessa idade gestacional, a determinação do sexo fetal é realizada pelo tubérculo genital, com uma taxa de acerto de 85%. Ao realizar o exame, a médica identifica que o feto provavelmente será uma menina e comunica a pacientes e familiares. A primeira filha do casal, a primeira neta, o resultado é comemorado por todos que iniciam preparativos para sua chegada. Com 17 semanas, comparece uma outra consulta. É oferecido um novo exame, porém, eles optam por fazer o exame com 20 a 24 semanas, que é o exame morfológico. O exame foi agendado por 21 semanas no mesmo serviço, porém não foi realizado pela mesma médica que realizou o primeiro exame, com 12 semanas. Realizado o exame, o médico comunica ao casal que a genitália do bebê ao exame era masculina, ou seja, vamos ter um menino. Tal fato cria um desconforto imenso no casal, que já é preparada para a chegada de uma menina, com todos os preparativos. Uma grande desconfiança surge quanto à qualidade do exame realizado no hospital, já que todos esperavam uma menina. O casal sai da unidade revoltado com a situação ocorrida, procura outro serviço, e lá é confirmado: o seu bebê será um menino. O casal estava ciente que era uma probabilidade, mas a emoção do diagnóstico e de forma de comunicação pode tornar o exame em uma certeza. Não houve danos físicos ao paciente. As repercussões emocionais são grandes. Cria-se mudança de expectativa, uma sensação de rejeição ao casal ou ao novo sexo, gasto financeiro com a troca de enxoval. Esse dano não pode ser reposto. Uma comunicação efetiva é fundamental em todo o processo de cuidado. O médico, ao realizar o exame, deve atentar para dar o diagnóstico certo. Sendo assim, encerramos aqui esta apresentação.